Nós vamos conversar com Bruno Pellegrini e vamos falar do início do stand, para quais são os sinais que são as necessidades para que a lavoura se estabeleça bem. Bruno, boa tarde, tudo bem com você? O seu microfone está desligado. Agora sim. Boa Sim, tarde, velha. Tudo bem com você? tudo, Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar disponível para a gente trocar algumas figurinhas. tudo bem. Você me disse que está em Diamantina, é isso? Diadema, São Paulo. Diadema. Que Diamantina é Mato Grosso, né? Diamantina é longinho daqui, mas conheço também. Quando se trata da instalação, do estabelecimento desse stand, qual é a primeira coisa que o produtor deve ficar atento? Olha, Fabélia, eu diria que não há uma receita como uma receita de bolo. Cada caso é um caso, existem níveis diferentes de tecnologias. Hoje a gente tem aí produtos e cultivares, né, e sementes que podem atender aos mais diversos graus de tecnologia. Então, é um pacote de coisas que a gente preconiza, que a gente recomenda que o produtor faça. Eu acho que, em primeiro lugar, é a questão do histórico daquele solo, como aquela área se comporta, o que foi cultivado ali nos últimos anos, e se o produtor tiver um histórico de análise de solo. A análise de solo é uma ferramenta bastante prática, muito barata, né? Então torna-se uma relação custo-benefício muito boa para você ter uma base de como vai ser preparado esse solo. A parte disso, você também deve se adequar às realidades locais com relação à incidência de pragas e doenças. Hoje a gente tem aí inúmeros produtos químicos ativos no mercado, são produtos amplamente seguros, são produtos que são testados à exaustão, tanto com a questão fitossanitária quanto com a questão ambiental e humana. Então, essas caudas, elas podem ser customizadas. É possível a gente adequar a realidade do produtor ao que ele necessita naquele momento. Então, colocando ou retirando ativos que podem ser utilizados ou, num outro caso, não necessitam ser utilizados. E eu acho que, por último, mas não menos importante, vale também a gente citar a questão das sementes. A gente sabe, aí eu não vou entrar na polêmica da questão de semente pirata ou semente salve, etc., mas a gente sabe que essas sementes são produtos tecnológicos de empresas que investiram bastante para que o produtor tenha garantia. Então, qual é minha visão na questão de salvar a semente? Conforme o produtor vai salvando a semente e isso vai se estendendo ao longo do tempo, essa semente vai sofrendo uma deleção genética, ou seja, ela vai perdendo aquelas características que a semente inicial tinha, que a geração parental tinha. Então, acaba não sendo, não vale a pena fazer esse tipo de sistema a longo prazo. Então, eu acho que uma análise de solo completa, levando em consideração o histórico da área, adequação à realidade local e real ali no momento, ou seja, quais são as pragas que têm maior incidência, quais são as doenças que causam maiores prejuízos e fazer um tratamento de semente baseado nisso. E por último, escolher uma genética, uma cultivar que seja adequada ali à região e que tenha as garantias aí de uma semente certificada. Eu também concordo com você em relação à semente que vai sendo salva ao longo do tempo, que é como a gente olhar um boi que vai cruzando com as filhas e aí vai perdendo aquela característica ali. Esse touro tem que ser trocado no pasto. Perfeitamente, eu acho que a sua analogia é muito boa. É exatamente isso. Conforme a gente vai cruzando essas plantas, a gente vai tendo plantas maiores, plantas menores, arquitetura foliar diferente, inserção de espiga, por exemplo, tamanho de espiga, etc. E quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai aumentando essa variabilidade
e aí no produto final você acaba não tendo uma lavoura rentável, você acaba tendo uma produção muito errática, como a gente chama, e isso não é interessante para o produtor. Bruno, você também mencionou a análise de solo. Houve um momento que a gente só falava em análise química. Hoje essa análise está bem mais complexa, né? Com certeza. Hoje a gente tem possibilidade de analisar nutriente por nutriente. Também tem a questão, como você disse aí, de diferenciar a parte de matéria orgânica da parte mineral do solo. Outra coisa importante, Fabélia, é que a gente faça uma especiação química para saber em que forma esse nutriente está ali. Porque muitas vezes a gente tem seja o ferro, seja o cobre, o nitrogênio, o fósforo ou mesmo o potássio presentes ali no solo, mas eles estão em formas químicas ou de moléculas muito grandes e que são difíceis de ser quebradas e aí difícil de disponibilizar, ou em regiões muito aprofundadas na qual a raiz não consegue chegar. Então, para isso a gente tem outras técnicas, como por exemplo a calagem e a gessagem, que fazem com que você consiga carrear alguns nutrientes para subsolo, né, para a região mais aprofundada de raiz. E você hoje tem equipamentos, tanto para o campo quanto no laboratório, que conseguem te dar uma resposta não só muito mais rápida, mas também muito mais precisa, muito mais assertiva. Existem algumas pragas que elas são ali do início do stand. Ali precisa ficar de olho mesmo, até porque se elas atacarem muito, fica o resto da cultura ali, do ciclo, todo comprometido, porque tem lagartas que afetam a soja, tem outras situações aí, por exemplo, que está aí agora, né, muito famosa, a cigarrinha do milho. Então, se ela chegar ali naquela fase inicial, tem umas lagartas que ela vai lá e corta o caulezinho que está suculento e depois você não tem planta mais. Isso aí. Como que o produtor pode e deve ficar atento e monitorar isso de forma correta? Vamos lá. É um processo que, como eu te disse, começa com adequar a realidade local. Então, saber bem as pragas, conversar com seus vizinhos, entender qual é a melhor maneira de combater isso, e geralmente isso está ligado ao manejo integrado de pragas. A gente bate muito na questão do tratamento de semente, exatamente porque é nessa fase que a planta está mais suscetível. Como você bem disse, aí você tem ali logo após a emergência um brotinho muito tenro e uma planta muito suscetível, vamos dizer, é um bebezinho recém-nascido. Aí vem o tratamento de semente exatamente para proteger nessa fase na qual não é adequado fazer pulverizações, primeiro porque você não tem uma área foliar suficiente para que a planta absorva esse ativo, e porque você também estaria incorrendo, além dos riscos de destruir a própria plantação, você estaria encarecendo ainda mais com mais uma ou duas pulverizações. Então, o tratamento de semente, como eu estava ressaltando, hoje a gente tem aí inúmeros produtos que atendem aos mais diversos mercados. Os produtos hoje em dia, Fabélia, acho que você deve conhecer, o produtor também, são usados aí em torno de 1 a 2 ml por quilo de semente. Então, é uma dosagem muito, muito baixa, e essas doses foram bastante estudadas antes de serem repassadas. Daí a importância que a gente bate tanto nessa questão de respeitar a dose. Vou entrar rapidamente aqui numa questão de subdose ou superdose. A subdose, você não vai estar protegendo as plantas da maneira como deveria e ainda vai estar dando, de certa forma, suporte para que ocorra uma espécie de mutação, ou para que esses organismos que deveriam ser mortos por aquela molécula não são, devido à baixa dosagem. E aí vai criar um resistente. Exatamente. Na contramão, se você faz a superdose, você aí tem dois riscos. Você pode incorrer na fitotoxidez, ou seja, você pode
acabar matando a semente, o embrião ali, e ao mesmo tempo criar super indivíduos, né? Criar indivíduos mutantes que não só não são mortos, não são eliminados com aquela molécula, mas que acabam se tornando ainda mais resistentes. E como a gente sabe, essas pragas vão se adaptando, vão migrando do milho para a soja. Se não tem a lavoura ali, ela migra para uma planta daninha ou para uma cultura secundária, até mesmo em pastagens. Então, o mais importante é realmente focar na realidade local, entender o seu problema e as suas necessidades ali, naquele momento, para aquela cultura. Bruno, nosso tempo já está aqui esgotado, mas vamos conversar em outros momentos? Com toda certeza, eu peço desculpa, acabo falando até demais, mas o assunto tem muita coisa aí para a gente conversar e trocar figurinha, então sempre que tiver disponível aqui, eu estou à disposição aí de vocês. Não conversa demais, eu amo esses assuntos que a gente vai explorando ali, desde o preparo do plantio, a gente nem falou do preparo do solo ali nesse plantio, é todo um ciclo que se vai, e como você disse, não tem uma receita pronta para isso. Então, exatamente. É um conjunto de fatores e a gente pode sim marcar um dia aí para falar sobre os cultivos, cultivo mínimo, plantio direto e o plantio convencional, sobre o preparo do solo. Vai ser um prazer conversar com vocês novamente. Certinho, muito obrigada e a gente segue por aqui. Muito obrigado e boa tarde.